Prezados pais e mães, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Dr. Pedro, estou de volta aqui para contar alguns casos que podem ser de interesse dos senhores, que têm muitos receios em fazer o homeschooling, como que isso vai ser encarado no judiciário. Eu queria contar fatos que eu, como testemunha, vivenciei, ouvi falar, participei e posso contar para os senhores quais são as consequências de processos que acontecem. Então, temos um caso interessante. Vamos lá. Eu conheço um caso de uma advogada muito amiga minha que não atuava como defensora de processos que fossem relativos a homeschooling. Ela atuava no direito penal, atuava na sua área de escolha. Assim que saiu da faculdade, começou a atuar nessa área. Entretanto, ela é mãe homeschooler e ela dava homeschooling em casa para os seus filhos. Por uma desavença familiar, ela foi denunciada, essa mãe, e enfrentou um processo criminal por fazer homeschooling. Esse é o receio que muitos dos senhores têm. Como que aconteceu isso? A família ficou sabendo que ela fazia homeschooling, um irmão foi e denunciou isso a Conselho Tutelar, a Ministério Público, e o processo nasceu. Então ela ficou sabendo já do processo existente. Isso, assim, foi um trauma para ela. E como ela reagiu a isso? Ela tinha a possibilidade de ir se esquivando do judiciário. Então ela optou por não comparecer ao processo, ir ganhando tempo. E foi uma estratégia genial. Ela conseguiu, nesse tempo em que não comparecia para responder, se antecipou e fez um pedido de reconhecimento do direito de fazer homeschooling em outro processo. E em certo tempo, muito providencial, houve uma decisão judicial que deu a ela o direito de fazer homeschooling. Hoje ela é mãe homeschooler com direito afirmado pela justiça, isso mesmo, de fazer homeschooling. E aí o processo penal foi cancelado. Porque esses processos criminais que os senhores têm receio de enfrentar, eles se fundamentam numa premissa de que, sendo o homeschooling irregular, o pai e a mãe podem estar praticando um crime que tem a ver com a omissão do pai e da mãe em velar pela educação, que é o crime do artigo 46 do Código Penal, que é chamado abandono intelectual. Só que, com esse processo, essa premissa se quebrou e ela teve, assim, uma resolução do caso fantástica. Agora, eu, como advogado, tive a oportunidade aqui no estado de São Paulo de assumir uma causa, na qual a mãe estava sendo processada também criminalmente. O processo corria em segredo. E em 10 dias em que nós assumimos a causa, comprovamos ao judiciário a falta de sentido daquele processo. Em 10 dias, tivemos uma sentença favorável a nós. E antes mesmo dessa sentença sair, o nosso adversário, que era o promotor, desistiu da ação. Diante da nossa demonstração da falta de sentido daquele processo, até a promotoria aconselhou a desistência da ação. Por quê? Porque não fazia sentido, naquele momento, um pai e uma mãe serem processados, estarem respondendo a um processo criminal por algo que não existia. Né? Nós comprovamos, com muitas provas, que a família não praticava abandono intelectual e que a criança estava tendo uma educação regular, estava acontecendo perfeitamente conforme prevê os órgãos reguladores, conforme o Ministério da Educação prevê. Então, o intuito aqui de contar esses casos para os senhores é dar essa segurança de que o homeschooling é uma realidade que pode ser compreendida pelo judiciário. Há muitos juízes de bom senso, nós devemos contar com eles. Né? Há muitos casos que são resolvidos com boa fé, não é? E quando o juiz, às vezes, decida desfavoravelmente em algum caso dos senhores, a gente pode apelar para outros juízes de instâncias superiores. Não temam o judiciário. O judiciário também está compreendendo a questão. Não só no Poder Legislativo se está compreendendo o direito das famílias de fazer homeschooling, o judiciário também. Nós obtivemos vitórias muito interessantes. Então eu queria compartilhar esses dois casos. Procurei manter o anonimato das pessoas, etc. Mas são casos muito emblemáticos, que parece que simbolizam um pouco do que pode acontecer na maioria dos casos. Então não temam quando virem um conselheiro tutelar, não temam quando virem um oficial de justiça. Não temam por quê? Porque é um processo natural. O nosso país está reconhecendo ainda a atividade. Não desistam. Assim que vem uma autoridade, assim que conheçam qualquer pessoa que abordem vocês, que tem algum poder de ação, não se assustem. Não desistam de fazer homeschooling, não obedeçam essas ordens, procurem um advogado, procurem alguém que possa
falar pelos senhores, explicar esse direito que os senhores têm e conversar, fazer essa ponte. A nossa função muitas vezes é fazer a ponte entre os senhores e as autoridades. E quando nós conversamos, quase sempre temos sucesso. Não é fácil conversar com algumas autoridades que às vezes têm má fé. Infelizmente, existe. No entanto, não temam, não se assustem com qualquer ordem que apareça. Porque o direito de vocês de fazer homeschooling é muito bem fundamentado e vale a pena lutar por ele. Então, essas são duas considerações e eu deixo a todos vocês um forte abraço.